quanto tempo, né? Eu tô ligando para você que eu tô frita aqui querendo saber umas coisas. Isso. É. Claro, não é fofoca de ninguém. Nós sabe que a nossa conversa é só sobre o Evangelho, né, Flor? É umas coisas que eu queria saber. Eu queria que você lesse comigo. Eu sei que você não sabe. Eu sei que a gente lê a Bíblia. Eu sei, você já falou. É para a gente ler a Bíblia junto, para a gente entender umas coisas. Isso. Sabe que eu não estou entendendo? Um problema sabe o que é que eu estou aflita? Porque em Gênesis 6, isso, versículo 4, diz lá, fala sobre um gigante. Isso, que tem um gigante. Mas aí depois, na história, eu estava lendo a Bíblia, aí teve o dilúvio. Aí morreu todo mundo, só ficou Noé e sua família. Mas aí lá na frente, eu li Números, em outros lugares também, mas em Números 13, versículo 33, aí lá tá os mesmos gigantes de novo, Flor. Aí eu queria que você me ajudasse a entender um pouquinho, entendeu? Para saber que gigante, o gigante tem 7 vidas, Flor. É isso? Ele tem 7 vidas, ele morre não, o que aconteceu? Isso eu quero saber, sabe, Flor? Vamos falar assim um cadinho sobre esse negócio do gigante, que é muito intrigante, né? Viu que até rimou, né, Flor? É muito intrigante, que ele está lá no princípio, teve o dilúvio, só ficou os filhos de Noé, e depois esse gigante aparece lá na frente. Agora eu lembrei que teve até o gigante que Davi deu a pedrada nele. Pois é. Mas é o seguinte, vamos ler então um pouquinho Gênesis 6, pra gente tentar entender, que eu também não entendo muito bem não, sabe? Gênesis 6, versículo 4, deixa eu ver aqui, 4. Vou ler do 1, versículo logo do 1, né? Gênesis 6, do 1. Quando as pessoas começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus repararam na beleza das filhas dos homens. Presta atenção, Flor. Os filhos de Deus e as filhas não eram de Deus, eram dos homens. Já vou logo falando que as filhas dos homens quer dizer filho da geração de lá de Caim, né? Aquele lá que deu cabo lá do irmão, né? Então, versículo 3. E o Senhor disse: o meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia gigantes, e mesmo depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, as filhas de Caim, geração de Caim, os filhos que lhes nasceram foram heróis de grande fama, conforme como nos falam os relatos da antiguidade. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, porque aí misturou, aí você tem que pesquisar sobre aquele povo chamado Nefilins, que nasceu gigante, né? E eles eram terríveis, começou a comer gente, comer tudo pela frente que eles viam, eles comiam e eles acabavam com tudo e comia de todo jeito, sabe? Comia mesmo, de verdade. Comia do jeito que você está pensando, comia de mesmo, de todo jeito eles comiam a pessoa, comia de qualquer jeito. Eles comiam de verdade. Então, os pensamentos dos seres humanos os levaram unicamente para o mal. Está entendendo? Tem que ler direitinho. O Senhor viu que a maldade humana foi cada vez pior e que a imaginação
E os pensamentos dos seres humanos, dos humanoides, os levaram unicamente para o mal. A semente lá de Caim contaminou mesmo, né? Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso cortou o seu coração. Que Deus ficou assim, né? Ele ficou aquele pesar, né? Por causa dessa problema aí que esse povo lá do céu que se rebelou, esses cambada lá de anjo, entendeu? Veio e teve relação com a menina com a mulher de Caim, que elas eram grandonas, entendeu? E eles botaram os olhos nelas e aí, meu filho, nasceu os nefilins e que arrebentaram com a terra e tudo, foi uma confusão danada. E é por isso que acabaram lá com Sodoma e Gomorra lá também, mas a semente é fogo, né? Tá ali dentro, isso vai passando, vai entendendo aí. Versículo 6. Então o Senhor se arrependeu para perder pão duro. Vamos no versículo 8. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a única, entende, a única pessoa justa e íntegra da terra daquele tempo. Então, ele era a única pessoa que vinha da semente do bem, né? Vinha lá da semente do bem, vinha de Sete, né? Se você estudar direitinho, você vai ver que Sete, né? Aquele filho de Adão e Eva, que depois lá, o Sete, ele que voltou assim os altares de Deus e começou de novo. Então o Noé veio de lá, né? Aquela geração, aquele povo. Então, versículo 11 diz assim. Não, versículo 10 diz: Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jefé. Cã, então vai lá e pesquisa a história de Cã. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Ao ver essa corrupção, e como toda a raça humana tinha se deixado arrastar para a depravação e o vício, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres humanos. Está escrito, né? Por causa deles, por causa dos nefilins. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faça uma embarcação com madeira de cipreste, com vários compartimentos no seu interior e revista de piche por dentro e por fora. Estas são as medidas da embarcação. Então já sabemos da história, né? Mandou Noé lá, falou, fez tudo, teve o dilúvio. Muito bem. Mas não esqueça que ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então o problema veio aí, que a semente vazou nesses filhos, um dos filhos, né, que é o Cã, vazou essa sementezinha do mal. Então por isso lá na frente, isso, começou de novo a confusão, a mistura das mulheres com os homens, porque esses seres, filhos de Deus, eles eram anjos. Anjo não morre afogado. Isso, não morre afogado. Então começou ele de novo lá, o problema, entendeu? E aí a sementinha cresceu e começou de novo. Aí por isso é que você viu lá em Números, vamos ver, em Números 33, deixa eu ver aqui, Números 13, 33, aqui, eu vou ler do 31, mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós.
e espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Vimos também alguns da família de aqui está Enaque, mas é Enoque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Lê de novo. Que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e para eles, de fato, éramos gafanhotos. Então, estava aí o gigante de novo, 7 vidas, né? Então, eles reinaram. Porque os meninos de Deus, eles eram os anjos, né? Que os anjos foi feito antes, foi criado antes de os seres humanoides. Isso, entendeu? Bem, isso. Então, você compreende melhor se você ler um livro apócrifo, isso, de Enoque. É apócrifo, mas eles tiraram de sabedoria, né? Porque lá está toda a história dos filhos de Deus, né? Porque não tendo o livro apócrifo de Enoque, as pessoas não compreendem direito os problemas, entendeu? Isso. Mas você pode ir no livro aí, no livro aqui mesmo, no livro de Judas. Isso. Vamos ler um pouquinho. Diz assim, no Judas versículo 6, diz assim: lembro a vocês aqueles anjos que não ficaram dentro dos limites da autoridade, concedi a eles, mas que abandonaram sua própria morada. Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o juízo do grande dia. E não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive a paixão de homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós de que existe o castigo do fogo eterno. E ainda assim esses homens, senhores, sonhadores, continuam a viver vidas pecaminosas e imorais, desonrando seus próprios corpos e rejeitam aqueles que têm autoridade sobre eles, até mesmo escarnecendo dos gloriosos seres celestiais. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar ou zombar dele, mas simplesmente lhe disse: que o Senhor o repreenda. Mas esses homens zombam e praguejam contra tudo o que não compreendem, e como animais irracionais fazem tudo o que lhes dá vontade de fazer, e desse modo se corrompem. Ai deles, porque estão seguindo o exemplo de Caim. E como Balaão, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucro e foram destruídos na rebelião de Coré. Quando esses homens se juntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, dando escândalos, comendo gulosamente e empanturrando-se sem se preocuparem com os outros. São pastores que cuidam de si mesmos, são como nuvens sem chuva que o vento carrega, são como árvores frutíferas no outono, sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raízes e tudo. Tudo o que eles deixam atrás de si é vergonha e desonra, como a espuma suja deixa pelas ondas bravias do mar. Andam vaqueando de um lado para o outro,
como estrelas errantes, mas adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. Enoque, olha aí, está falando de Enoque, do livro lá, é apócrifo, entendeu? Daquele lá. Se ele é o que é, Flor? Você não está entendendo? Presta atenção, ele entende isso aí, hein? É o Enoque do livro apócrifo. Enoque, que viveu há muito tempo, a 7ª geração depois de Adão, sabia a respeito desses homens e sobre eles disse o seguinte: eis que o Senhor virá acompanhado de milhares e milhares de seus santos para trazer o juízo a todas as pessoas do mundo e convencer todos os perversos das coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus e revelar todas as palavras terríveis que esses pecadores ímpios disseram contra ele. Essas pessoas são exploradores constantes e eternos, insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São uns exibicionistas espalhafatosos e quando mostram interesse para com os outros é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. É o que, Flor? Você não tem visto eles pregar sobre Judas? Ah, prega assim, presta atenção, eles pregam assim. Queridos amigos, lembre-se do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Eles disseram a vocês: nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, cujo único propósito na vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que se possam imaginar. Eles provocam divisões entre vocês, amam os desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. Eles só falam que aqui a casa, vocês ficam aqui, que é bom, e se vocês for para lá, vocês vão estar amaldiçoados, e não sei o que, velho. Entendeu? Mas eles são bonzinhos. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Continue vivendo no amor de Deus enquanto esperam pacientemente que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Tá vendo? Não precisa interpretar, é só ler. Salve alguns arrebatando-os do fogo e quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor sendo misericordiosos com eles, mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Nós não arrastamos mesmo, né, Flor? Detestem qualquer vestígio do pecado deles. Não é compreender, a gente tem que entender eles, né? Isso. Mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair e de levá-los perfeitos e sem pecado à sua gloriosa presença com vigorosas aclamações de alegria perpétua. Aquele que é o único Deus, único, poderoso, que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sim, a Ele toda a glória, todo o esplendor e majestade, todo o poder e autoridade que pertence a Ele desde o princípio, agora e para todo sempre. Amém. Então é isso, Flor. Isso, Efésios 4, lá, eu acho que é versículo 8, não sei, é por ali, eles diz que Deus, Ele deu dons, né? Então tudo é dom, Ele deu dom para profeta, deu dom para mestre, pastor, evangelista, tudo é dom. Tudo é dom para trabalhar isso, para formar o corpo de Cristo. Então é isso, tá bom, Flor? Então fica na paz, amém? Fica na paz. E vem comigo.